Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da China e também do mercado de grãos. Vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos conversar sobre o mercado da soja. Você vai ver que o agro brasileiro, mesmo em situação ruim, se desponta como a mola propulsora do nosso país. Eu vou conversar com Rafael Barra, ele é presidente da ABD Agro, Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio. E nós vamos falar de uma bomba, vamos falar de um rombo de mais de 800 bilhões de reais, cheguei a engasgar, 800 bilhões de reais, que está afetando o setor produtivo do país. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da China e também do mercado de grãos. A China, tradicionalmente, é o maior comprador do agronegócio brasileiro e reduziu as suas compras de grãos no ano passado, impactando significativamente as exportações do país. Segundo dados do INSPER Agro Global, a participação da China nas exportações do agronegócio brasileiro caiu de 38% para 31% em 2024. A queda nas compras chinesas de soja e milho foi especialmente acentuada com reduções de 18% para 18% para a soja e 87,5% para o milho. E quais foram os fatores que mais contribuíram para essa redução? Primeiro, desaceleração da economia chinesa. A menor demanda interna da China impactou as importações de commodities agrícolas. Queda nos preços das commodities. A redução nos preços da soja e do milho tornou esses produtos menos competitivos no mercado internacional. Terceiro, aumento da concorrência. Outros países, como Estados Unidos, aumentaram as suas exportações de grãos para a China, disputando o mercado com o Brasil. O governo chinês tem adotado políticas para aumentar a produção doméstica de grãos, reduzindo a dependência de importações. Apesar da queda nas compras chinesas, o agronegócio brasileiro tem conseguido diversificar os seus mercados, expandindo suas exportações para outros países da Ásia, União Europeia, Oriente Médio, África e América do Norte. A China continua sendo um importante parceiro comercial para o agro brasileiro, mas a sua participação nas exportações do nosso país tende a diminuir nos próximos anos. No entanto, o Brasil possui um grande potencial para continuar crescendo no mercado internacional, diversificando seus mercados e também produtos. A recuperação da economia chinesa e a valorização do real frente ao dólar também são fatores que podem impulsionar as exportações brasileiras nos próximos anos. É muito importante ressaltar que a agricultura brasileira é um setor dinâmico e capaz de adaptar às mudanças do mercado mundial. E agora eu vou conversar com Rafael Barra. O Rafael, ele é o presidente da ABD Agro, Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio. E nós vamos conversar sobre um problema muito sério. Um problema que muita gente, quando vai pegar empréstimo no banco, reclama de certas coisas que acontecem durante o processo de você pegar esse empréstimo, mas ninguém fala nada, é assim mesmo, o Brasil é desse jeito. E agora chegou-se à conclusão que o rombo passa de 800 bilhões de reais. Rafael Barra, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer tê-lo aqui para falar de um problemão, né? Que problema é esse, Rafael? Agradeço mais uma vez, Toninho, ao SBT. O problema é muito sério. E da última vez que estivemos aqui, antecipei que traria, de fato, um balanço geral ao mercado.
Nós estamos falando de um problema que atinge todas as classes, principalmente ao agro, em todos os cenários comerciais com bancos. Ou seja, toda vez que você vai transitar no banco para conseguir um recurso, você é ali muitas vezes constrangido e até coagido a aceitar a famosa venda casada. E isso vem através de uma carta de crédito, de um consórcio, de um seguro, né? E que muitas vezes você não precisa e não quer. Porém, você se vê obrigado a aceitar justamente para que tenha ali o seu recurso liberado. Caso contrário, nós já sabemos, esse recurso ele é negado, ele é extinto. Muitas das vezes você nem sabe o que acontece. Olha, sua ficha mudou o score e você não está mais apto a operar. Isso nada mais é do que um reflexo da venda casada. E nós, como defensores do agronegócio, do Brasil que produz, ficamos por longos 12 meses, Toninho. Durante ali o período que a lei exige que a associação fique em stand-by, até que comece ali a vigência dela própria para transitar em ações e tudo mais, estudando e peticionando, né? São 292 laudas a nossa petição, mostrando todo esse cenário. Mais de 10 mil documentos juntados, entrevista com produtores, enfim, tudo trazendo à tona essa caixa de Pandora, né? Nós sabemos que já houve na década de 90, inclusive, uma CPI do caso, porém foi arquivada, né? Os barões dos bancos conseguiram ali, através de lobby na época, esse arquivamento. Porém, hoje, com a transparência da internet e o acesso à informação, nós resolvemos trazer fatos novos, dados novos e concretos, e de fato mostrar isso para o Brasil e para o mundo. O agro é penalizado mais uma vez. Nós estamos falando em média de 10% de reciprocidade, de venda casada. Ou seja, 10% que você tira ali do líquido, né, e que continua pagando taxa e juros. Ou seja, na linha final, esses 10% superam em muito isso, chegando às vezes até 20%, 25% do montante total. Isso prejudica o setor, principalmente quando a gente fala de crédito controlado, Toninho. Por quê? Porque é um crédito que o governo libera justamente para uma atividade específica, seja a compra de gado, compra de insumo, qualquer coisa que seja. E você tem ali um desvio principal da instituição financeira que deveria lhe dar o exemplo. Na maioria das vezes, nós estamos falando do Banco do Brasil, é a maior instituição do nosso país. E é um completo absurdo que isso aconteça até hoje. Bom, nesse levantamento que vocês fizeram, qual foi a conclusão financeira que vocês chegaram, por exemplo? Porque é muito comum a pessoa, como nós falamos no começo, você vai fazer um empréstimo, eu já fiz e aconteceu exatamente isso, não é muito. Olha, você tem que fazer aqui esse empréstimo ele vai sair, mas tem aqui um seguro que você poderia fazer, é R$ 1.200 um empréstimo, no final que você terminar o pagamento do seu empréstimo, você vai ser ressarcido com isso, vai render um juro de tal. Só que esse juro tal, ele rende, um exemplo, 5%, mas lá no fundo você está pagando 10%. Exato. Né? E no final desse estudo que vocês fizeram, qual foi o montante que vocês chegaram com essas vendas casadas? Quanto que deu isso aí? Que esse dinheiro até poderia ser devolvido, né? Sem dúvida. Inclusive Aí é que está o grande calo, né? Exato. Inclusive esse é o nosso pedido, né? Fizemos um pedido liminar na Justiça para que seja cessada imediatamente a prática da venda casada no Brasil, em todas as instituições, e que faça ali, então, uma restituição em dobro, né, desse montante e o pagamento também de indenização por danos morais, materiais e coletivos a todos os produtores rurais do Brasil que operaram o crédito rural nos últimos 10 anos. Vai ter dinheiro para devolver? Então, o senhor me perguntou do montante. Nós fizemos um estudo e nos últimos 10 anos a operação do Banco do Brasil de crédito rural gira em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Nós fizemos um estudo de caso onde houve um pagamento de 5% até 20% de venda casada, de consórcio, de seguro, enfim, de produtos ali bancários que não foram solicitados, que não fazem parte ali do empréstimo em si. Ou seja, vamos pegar uma média, né? Nós temos ali em torno de 10% a 15% desse montante. Então nós estamos falando de 150 a 200 bilhões de reais na primeira linha.
Esse valor restituído em dobro já pula para quase 400. Ali, então, somado a danos morais, materiais, coletivos, indenizações e demais, nós chegamos a esse montante de 841 bilhões de reais. É uma situação complicada, não é? É a maior ação judicial da história do Brasil também. Bom, e a BD Agro vai entrar? Já entrou? Como é que está? Já foi protocolado no final do ano, né? Estamos agora aguardando a resposta do Banco do Brasil, que por ser uma autarquia tem prazo em dobro, né? Então haverá essa manifestação para que então o juízo competente defina ali sobre a questão liminar, que seria simplesmente cessar a prática criminosa, que seria a cobrança ali da venda casada. Tá, e você acredita, você como presidente da BD Agro, você acredita que pode acontecer essa reversão? Eu acredito que sim, principalmente nesse pedido liminar, que é justamente estancar ali o sangramento. É parar de vez de operar a prática criminosa, de obrigar o produtor rural e todos os demais que operam na rede bancária, né, de serem coagidos a aceitarem produtos que não fazem parte do empréstimo original. Porque, principalmente o setor agropecuário, a gente vem falando já há muito tempo, é uma empresa a céu aberto. Você não sabe o que vai acontecer. Exato. Se vai chover, se vai fazer sol. Então, a gente vive em cima do fio da navalha. É risco em cima de risco. Bom, e a gente, na maioria das vezes, esses empréstimos pequenos, muita gente perde. E aí, quando você chega para pedir um dinheiro emprestado, você falou bem, você fica até meio assim sem graça, o sujeito fala, não, tem um seguro aqui, faz um seguro, e você, no afã de sair do seu problema, você assina. E quando você assina, você está fazendo, vamos dizer, uma prática ilegal, né? Sem dúvida. É dúvida. uma coisa forçada, né? Exatamente. E o grande detalhe, fique claro a todo mundo, ninguém vai no banco pedir dinheiro porque é bonito, é porque precisa, né? Principalmente no rural. Claro. Nenhum produtor rural vai sair da sua propriedade para ir dirigir ao banco e falar assim, nossa, hoje eu acordei de bom humor, vou pegar um dinheiro a juros, que muitas das vezes ultrapassa o limite legal e numa repactuação chega até a 30%, o que também é ilegal, ou seja, alvo de uma próxima contestação. Então, assim, fique claro, o brasileiro como um todo mundo que está nos assistindo, já se sentiu vítima dessa prática criminosa, entre em contato, @abd.agro, né? Lá tem o link tanto para fazer a denúncia, quanto para se tornar um filiado. Não tem custo nenhum, nós estamos fazendo tudo isso às nossas expensas, não tem dinheiro público, não temos padrinho político, não temos nada. Entendi. É o povo pelo povo. Tá certo. Bom, Rafael Barra, presidente da ABD Agro, e você que está nos acompanhando, filice a ABD Agro, não vai custar nada, é de graça. E o pessoal, pode ter certeza absoluta, está fazendo das tripas coração para proteger simplesmente você. Rafael, eu espero que tenha resultados, torço para isso, porque a gente é do agro. Sim. E por esse motivo você estar aqui. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo e eu espero que dê certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, Rafael. Bom, e depois do intervalo, eu vou conversar com Cristiano Palavro e nós vamos falar do mercado da soja. É um minutinho só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do agro brasileiro. A agropecuária brasileira deve liderar o crescimento econômico neste ano, impulsionada por uma safra, pelo menos até agora, recorde de grãos. Após 2024 marcado por desafios climáticos e queda na produção, o setor se recupera com força, com projeções de crescimento entre 2,5% e 6% no Produto Interno Bruto, PIB do setor. A perspectiva positiva, ela é sustentada pela estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e de uma produção de grãos na casa de 322 milhões de toneladas na safra 24-25.
considerada a maior da história, pelo menos até agora. Essa safra recorde, especialmente de soja e milho, compensará a retração da pecuária, que deve enfrentar uma redução na produção de carne bovina devido à virada do ciclo. A questão climática será mais favorável e algumas cadeias elas vão recuperar preços, o que será positivo para o setor. Bom, a situação é o seguinte: estima-se um crescimento de 5% do PIB na agropecuária neste ano. O bom desempenho da agropecuária deve contribuir significativamente para o crescimento do PIB nacional, que é estimado em 2,5% para este ano. A maior entidade, que é a CNA, do setor, avalia que o aumento da produção primária agrícola, com destaque para o grão, e o crescimento da indústria também de insumos e da agroindústria exportadora serão os principais motores desse crescimento. Apesar das perspectivas positivas, o setor ainda enfrenta desafios como alta dos custos de produção, volatilidade no mercado internacional e necessidade de investimentos em infraestrutura. E quais são os principais fatores que impulsionam esse crescimento? Safra recorde de grãos, maior produção de soja e milho será fundamental para o bom desempenho do setor, recuperação dos preços das commodities, alta dos preços das commodities agrícolas impulsionam a renda dos produtores, valorização do dólar. A moeda americana mais forte favorece a exportação agrícola. Investimento em tecnologia e inovação. Investimento em tecnologia no campo vai contribuir para aumentar a produtividade e a competitividade do setor. E agora eu vou conversar com o Cristiano Palavro. O Cristiano Palavro, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado da soja. Cristiano, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, meu amigo. Prazer estar aqui contigo nesta manhã. Vamos lá, vamos falar desse mercado de soja. Pois é, Cristiano, entra o Trump, economia brasileira meio complicada, seca no Paraná, seca no Mato Grosso do Sul, seca na Argentina, água descendo à vontade aqui na região centro-oeste. Como é que está a soja? Olha, Toninho, temos aí uma safra que ainda é uma safra que nacionalmente pode ser considerada positiva, né? A gente deve sim passar aí das 155, ter uma safra recorde, vamos chamar assim, até porque já tem 2 a 3 anos que o Brasil não consegue produzir com totalidade, né? Sempre tendo algum problema em alguma região do país. Esse ano as condições vieram muito boas até dezembro, mas essas últimas semanas a gente tem uma safra que está se afastando do máximo potencial. Os números mostravam aí que a gente podia chegar tranquilamente numa safra acima de 170 milhões de toneladas, quem sabe até 175. Hoje eu avalio que a gente está se afastando desse número. Como você comentou, temos problemas que são graves em algumas regiões do Paraná, tiveram irregularidade de chuvas aí desde o final de dezembro, temperaturas altas. No Mato Grosso do Sul eu vejo onde são as piores condições, ainda as chuvas não retornaram na totalidade do estado, ainda são chuvas irregulares, então tem áreas ali que vão produzir menos de 30, 25 sacas por hectare. Não é uma situação para todo o estado, esse problema se concentra mais ao sul do MS, partes mais do centro-norte estão melhores, mas então o estado como um todo dificilmente vai bater a casa aí de 50 sacas por hectare de produtividade média, e nós estamos tendo problemas sim no centro, na região central brasileira. O Mato Grosso, que não plantou tão cedo, teve um plantio muito rápido em outubro. Muitas dessas áreas já estão em fase final, inclusive em Mato Grosso, Rondônia, até mesmo aqui em Goiás. E essas áreas estão com dificuldade de serem colhidas, né? A gente viu que o tempo deu uma melhorada aí ao longo do começo dessa semana, foi mais aberto, mas tem muita chuva ainda projetada para o início de fevereiro, então preocupa sim, a colheita está um pouco atrasada, o Mato Grosso é o principal atraso, até o último relatório nosso de avanço, apenas 2% colhido, quanto mais de 12% na safra passada, e o mercado gradualmente vem reagindo. A gente está vendo preços um pouco melhores aí pagos ao produtor ao longo dessa semana, fato ajudado em partes por essa diminuição do potencial brasileiro, mas também muito ajudado pelo fato de ainda não ter sido assinada nenhuma medida concreta em relação a tarifas nos Estados Unidos. Pois é. E a China parece que está bem abastecida de soja e milho, né? Ela tem uma projeção de abastecimento tranquilo para esse ano. Uma única coisa que preocupa um pouco é esse mais curto prazo, esse abastecimento de fevereiro,
provavelmente a China vai ter que ampliar um pouquinho mais de compra nos Estados Unidos para se abastecer, porque o Brasil vai entregar uma safra um pouquinho mais tarde do que se esperava. Seja pelos atrasos lá no plantio do Mato Grosso, mas principalmente pelo alongamento de ciclo, né? A gente sabe que aqui na região central foram muitos dias nublados ao longo desse ciclo produtivo, os volumes de chuvas muito grandes, isso faz com que a planta alongue um pouco o seu ciclo. Não é ruim para a produtividade. A gente sabe que quando a planta se entrega antes, quer dizer que a produtividade vai ser ruim. Esse alongamento não é tão ruim para a produtividade, mas acaba atrasando um pouco e diminuindo aquele ímpeto para a segunda safra, né? Que realmente ainda tem uma janela favorável, mas essas áreas que estavam esperadas ali que tivesse mais plantio em janeiro, que seria o filé aí da janela de plantio, essas áreas estão sendo arrastadas um pouco mais para fevereiro. Caso as chuvas continuem muito significativas ao longo das próximas semanas, o atraso vai aumentar e aí a gente pode ter menos safrinha lá na frente. Cristiano, qual é a recomendação que você dá para o produtor agora? Se o produtor chegasse em você e falasse, Cristiano, eu preciso bater um papo com você, o que você me aconselha a fazer agora? Perfeito. Toninho, o que eu vejo assim para o momento? Eu ainda encaro esse momento da soja, essas altas que a gente tem observado ao final de dezembro, devido ao dólar superando a casa dos 6, essas altas agora no começo de 2025. E o dólar pode continuar aumentando. E o dólar pode continuar, principalmente a hora que o Congresso voltar, a gente tiver de novo aquela especulação política no Brasil. Agora está meio parado, o dólar está até acompanhando mais o exterior do que diante da falta de novidades aqui dentro. Mas o que eu vejo? Chicago subindo também. Eu vejo isso tudo mais como uma oportunidade para o produtor fazer algumas negociações agora do que já uma virada de tendência. É claro que o clima pode se agravar ainda daqui para frente e tirar mais ainda a nossa safra da Argentina, mas por enquanto ainda é uma safra robusta. Ainda há uma projeção de estoques confortáveis no globo, né, de soja. Então eu vejo como uma oportunidade para o produtor ele aproveitar esses preços atuais crescentes para ir fechando suas necessidades de caixa lá para março, abril. Depois deixa essa soja para carregar um pouco mais para frente, até porque, ao que tudo indica, o produtor americano vai tirar um pouco o pé da soja. Isso pode ser bom para o segundo semestre aqui no Brasil. Mas para esse período mais curto, aí próximo da colheita, é bom aproveitar essas oportunidades que está tendo agora. Vale a pena dar uma travada? Com certeza, na minha opinião, ficar sem travar nada, zero, é um risco muito grande que o produtor corre. Pois é, mas até porque as quedas vêm muito rápidas, isso, né? Já tivemos no passado, né? Aquele otimismo demais, né? Com o mercado. Eu costumo dizer no mercado que a gente não pode ficar triste demais com as baixas e nem feliz demais, eufórico demais com as altas, porque muitas vezes elas passam rápido. Principalmente quando é para cair, cai de queda livre, né? Então as altas às vezes levam um mês para se consolidar e em poucos dias ali aquele patamar de preço é perdido. Então daqui para frente eu vejo que Chicago ainda tem uma força, porque o balanço de oferta nos Estados Unidos ficou mais apertado com as últimas mudanças do SDA, mas me preocupa a logística e prêmios aqui no Brasil, que ao longo do mês de fevereiro e março devem depreciar um pouco o nosso grão. Pois é. Então, você que é produtor rural, eu acho que, como diz aí os mais antigos, né, um bom conselho e uma canja é banço, né? Ajuda demais da conta. Então, seria muito interessante você fazer um travamento, pelo menos uma parte do seu produto, para pelo menos pagar os custos de produção, né? Pelo menos você dormir tranquilo e falar, isso aqui está garantido. De fato, é natural, né, que a gente veja preços mais depreciados ao longo do processo de colheita. Então, realmente se preparar aí para esses custos mais próximos, né? Principalmente o 30/4, né, que é a data mais forte aí para o produtor. E depois ele, vamos dizer assim, especula com o excedente, com a sobra, né? E deixa os custos mais protegidos. Bom, e se você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Cristiano, é só você entrar em contato lá com o pessoal da Pátria Agronegócios. Entra aí no Google, escreve Pátria, que você vai cair na página deles. Está lá o Cristiano, tem muita gente boa lá que você pode tirar algumas conclusões, com certeza, positivas para o seu negócio. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E vamos torcer para dar uma paradinha aqui, só um pouquinho a chuva, né? Só um pouquinho, não é muito não. Só uns 3, 4 dias aí já está bom, porque já tem soja nascendo dentro da vagem, né? Exatamente, tem regiões aí que a coisa está ficando complicada. Está complicadíssimo. Te agradeço aí por mais um programa juntos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade. Muito obrigado pela sua participação.
Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.